Se sua casa está pesada e você sabe que os vizinhos estão mandando inveja e maldição, pare tudo agora. Este salmo blinda sua casa hoje e devolve todo o mal que mandaram contra você. Fique até o minuto 12, porque eu te mostro a oração completa que você faz com a mão na porta de casa. Se você sair agora, o mal continua entrando. Fica comigo. Você chegou até aqui porque algo dentro de você sabe que a sua casa não está bem. Talvez você não consiga nem explicar direito. É uma sensação, um peso no ar. Brigas que surgem do nada entre pessoas que se amam. Cansaço que não passa mesmo depois de dormir. Animais inquietos. Filhos irritados sem motivo. Uma tristeza instalada no ambiente, como se as paredes estivessem guardando algo que ninguém colocou lá. Eu preciso te dizer uma coisa com toda a clareza. Isso tem nome, isso tem origem e tem solução. Existem formas de envio de mal que entram pela inveja olhada de vizinho, pela maldade lançada na calçada, pelo ódio que cresce silencioso do outro lado da cerca. A Bíblia não foge desse assunto. O próprio rei Davi escreveu sobre isso, e foi exatamente por isso que ele compôs salmos que servem como escudo, como barreira de fogo, como espada na mão do anjo que guarda o lar. O salmo que vamos trabalhar hoje é um desses. Ele foi usado por santos, por guerreiros da fé, por famílias que estavam no limite e viram Deus agir. E hoje, ele vai trabalhar pela sua casa. Fica comigo até o minuto 12, porque lá eu te mostro a oração completa. Você vai fazer com a mão na porta de casa, declarando que nenhum mal enviado vai continuar tendo acesso. Vamos juntos. Você que está aqui agora, com a casa pesada, com o coração apertado, sentindo que algo entrou no seu lar que não deveria estar lá, esta oração é para você. Não é coincidência que você encontrou esse vídeo. Deus te trouxe até aqui porque chegou a hora de agir. Senhor Jesus, eu venho diante de Ti em nome de cada pessoa que está assistindo agora com a casa em guerra. Eu sei, Senhor, que Tu conheces cada detalhe do que está acontecendo. Tu vês o que os olhos humanos não enxergam. Tu ouviste cada palavra de maldade que foi pronunciada contra esse lar. Tu sabes o que foi enviado, por quem foi enviado e em que momento entrou. E eu declaro, com toda a autoridade que Tu me deste em Teu nome, esse mal não tem mais lugar aqui. Você que está me ouvindo, eu preciso que você entenda uma coisa. A sua casa é território sagrado. Ela não é apenas 4 paredes. Ela é o lugar onde Deus escolheu te abençoar. É onde seus filhos crescem, onde seu descanso acontece, onde seus sonhos tomam forma. E o inimigo sabe disso. Por isso ele ataca. Mas a palavra diz em Isaías 54:17, nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Isso inclui a arma da inveja, inclui a arma da maldição lançada pela boca de vizinho enciumado, inclui o mal jogado na sua calçada, colocado no seu portão, enviado pelo ódio silencioso de quem não suporta ver você bem. Senhor, eu decreto agora que cada arma forjada contra essa casa está sendo destruída neste momento. Pelo Teu sangue precioso, pelos Teus anjos que cercarão esse lar como muralha de fogo, pela Tua palavra que não volta vazia. E você que está com a mão no peito agora, sentindo esse peso ser tocado por essas palavras, eu quero que você saiba. Você não está sozinho nessa luta. Deus viu, Deus ouviu e Deus vai agir. Essa oração está chegando até você porque o Espírito Santo sabe exatamente o que a sua casa está passando. Nada que o inimigo mandou vai ficar sem resposta. A sua casa será blindada, o seu lar será restaurado. E quem enviou o mal vai colher o fruto do que plantou, porque Deus é justo e Ele não deixa os seus filhos desamparados. Pai, que a Tua presença desça sobre cada cômodo desse lar agora, que o Teu Espírito tome posse de cada espaço. Amém. Antes de continuarmos, eu preciso te fazer uma pergunta. Você sente que essa luta já dura tempo demais? Que você ora, resiste, mas parece que a pressão não vai embora completamente? Que quando um problema some, outro aparece, como se houvesse uma fonte gerando tudo isso? Isso acontece porque algumas guerras espirituais têm raízes. Não bastam orações pontuais. Precisa de constância. Precisa de direção.
Precisa de uma estratégia espiritual que não pare depois de um único dia. Senhor Jesus, eu oro agora por quem está carregando uma guerra que parece interminável, por quem já perdeu a conta de quantas vezes pediu socorro e ainda está aqui, resistindo, cansado, mas sem desistir. Tu conheces essa pessoa pelo nome. Tu sabes a origem dessa guerra, e eu clamo por uma revelação sobrenatural sobre o que precisa ser feito. Porque Deus não quer que você apenas resista, Ele quer que você vença. Se você sentiu algo enquanto ouvia essas palavras, é porque essa oração tocou uma ferida real. Mas algumas batalhas não caem em um único dia. Por isso eu preparei uma continuação silenciosa, feita para ser realizada por 21 dias, para quem está cansado de apenas resistir e precisa ver resposta. O link está no comentário fixado. Não é para curiosos, é para quem sabe que essa luta não é pequena e está disposto a perseverar até ver a vitória completa. E enquanto você vai lá buscar esse link, me conta nos comentários. De qual estado você está orando agora? Escreve aqui embaixo, porque eu quero interceder por cada região que está assistindo esse vídeo. Senhor, eu oro por quem vai dar esse passo dos 21 dias. Que cada dia seja uma camada de proteção sobre essa casa, que a perseverança produza resultado visível, que ao fim desses dias a transformação seja inegável, que os olhos vejam o que a fé já declarou. A palavra diz no Salmo 34:7, o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Esse anjo está ao redor da sua casa agora. Ele não foi embora. Ele está de guarda. E a oração de 21 dias vai alimentar e fortalecer essa proteção dia após dia. Você não precisa entender tudo para agir. Você só precisa obedecer. Dai o primeiro passo. O Senhor cuida do resto. Agora eu vou declarar sobre a sua casa. Você pode colocar a mão na parede onde estiver, ou na porta da sua casa se for possível, porque agora a palavra vai ser declarada como decreto sobre cada tijolo, cada porta, cada janela, cada cômodo do seu lar. Eu decreto e declaro: toda e qualquer maldição lançada contra essa casa está quebrada agora pelo sangue de Jesus Cristo. Toda palavra de maldade pronunciada pela boca de vizinho invejoso, de familiar mal intencionado, de desafeto que não suporta ver esse lar prosperar, está anulada, cancelada, destruída na raiz. A Bíblia diz em Números 23:23, não há encantamento que prevaleça contra Jacó, nem adivinhação contra Israel. E você, filho de Deus, herdeiro da promessa, tem o mesmo escudo. Nenhum encantamento prevalece contra você. Toda energia negativa enviada contra essa casa, eu a decreto de volta ao remetente, não por ódio, mas por justiça divina, porque Deus é justo e não permite que os seus filhos sejam destruídos sem resposta. Eu decreto que os olhares de inveja que pousaram sobre as bênçãos dessa casa estão cegos agora para o que Deus está fazendo aqui. O inimigo não tem mais acesso às informações sobre os planos, sonhos e bênçãos que Deus preparou para esse lar. Eu decreto que toda porta aberta por pecado, por descuido, por objetos trazidos sem discernimento, está fechada agora. Fechada e lacrada pelo sangue de Jesus. Cada entrada está bloqueada. Cada janela espiritual está vedada. Senhor, que os teus anjos tomem posição agora nas 4 esquinas dessa propriedade. Que uma barreira de fogo seja erguida, que nenhuma força das trevas possa atravessar. Que o nome de Jesus seja o escudo ativo sobre essa casa a partir de hoje. Você que está declarando isso agora, saiba, a sua fé está ativando algo no reino espiritual. As palavras que você está ouvindo e recebendo no coração não são apenas palavras. Elas são decretos que chegam ao trono de Deus e movem os anjos a agirem. A sua casa está sendo blindada neste momento. Receba isso com fé. Pai do céu, eu venho agora com toda a reverência, com a consciência de que sem Ti nada posso fazer, mas com a certeza de que com Ti tudo é possível. Eu venho interceder por cada parede dessa casa, por cada ambiente, por cada cômodo onde a vida acontece e onde a família se encontra. Senhor, cobre a sala desta casa. Que a paz que excede todo entendimento
seja o ar que se respira ali. Que toda conversa que acontece naquele espaço seja guiada pelo teu espírito. Que a discórdia lançada pelo inimigo para destruir os relacionamentos naquela sala seja queimada pelo teu fogo. Cobre os quartos, Senhor. Que o sono seja reparador. Que os sonhos sejam lúcidos e não perturbados. Que os pesadelos que têm visitado essa casa sejam substituídos por visões do teu reino. O Salmo 127:2 diz que ao seu amado dará o sono. Esse sono pertence a quem está me ouvindo agora. Cobre a cozinha, Pai. Que o alimento preparado ali seja abençoado. Que a fome e a escassez não encontrem endereço nessa casa. Que a mesa seja mesa de fartura, de comunhão e de gratidão. Cobre o portão, a calçada, o muro. Que o mal que tenta entrar pela via física, pelo que é jogado, pelo que é escondido, seja neutralizado antes de cruzar o limiar dessa propriedade. Eu declaro que essa casa é casa de Deus, não de religião performática, mas de presença real. O Salmo 91:1 diz: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Que esse espectador entre nesse esconderijo agora. Que esse lar seja esse esconderijo. Senhor, que tua presença seja tão forte nessa casa que o mal não consiga nem se aproximar. Que os demônios enviados contra esse lar encontrem uma barreira que não podem vencer. Que os anjos do Senhor sejam a guarda permanente desse lugar. Me conta o seu nome nos comentários para que eu possa incluir você na corrente de oração, porque a oração em acordo multiplica o poder do que estamos declarando aqui juntos. Que o Senhor seja o Senhor desta casa, agora e para sempre. Chegou a hora de declarar a reversão, porque a palavra de Deus não apenas protege, ela também reverte. O que foi enviado contra você volta, e o que foi tirado de você é restaurado. Eu declaro em nome de Jesus: toda maldição que foi pronunciada contra a prosperidade dessa casa está revertida agora. A escassez que tentou se instalar nesse lar não tem mais autorização para ficar. A pobreza espiritual que entrou pela porta da inveja está sendo expulsa. Eu decreto que as bênçãos retidas por obra do inimigo estão sendo liberadas agora. As portas que foram fechadas por maldição estão sendo abertas pelo poder do sangue de Jesus. As oportunidades que sumiram estão voltando. Os relacionamentos que foram destruídos estão sendo restaurados. A palavra diz em Joel 2:25: Eu vos restituirei os anos que a lagarta, o pulgão, o gafanhoto e a larva comeram. Esses anos estão sendo restituídos agora. Cada ano de guerra, cada ano de perdas, cada temporada de escassez. Deus está devolvendo com juros. Eu declaro sobre a sua família: a unidade que o inimigo tentou destruir está sendo restaurada. O amor que ele tentou apagar está sendo reavivado. Os filhos que se afastaram estão sendo trazidos de volta. O casamento que foi atacado está sendo coberto e fortalecido pelo Espírito Santo. Senhor Jesus, eu decreto que o mal volta ao remetente segundo a justiça de Deus. Não por vingança humana, mas pela lei espiritual estabelecida pelo próprio Criador. Quem abriu a cova caiu nela. Quem preparou a armadilha está preso nela. A palavra confirma em Provérbios 26:27. Quem cava a cova cairá nela. E você que está recebendo isso agora, fique firme. A reversão já começou. Você pode não estar vendo ainda com os olhos físicos, mas no reino espiritual o decreto já foi feito, os anjos já foram enviados e a vitória já está garantida. Deus é fiel. Ele não falha. O que ele promete, ele cumpre. E ele prometeu que nenhuma arma forjada contra você prosperará. Declare agora com sua boca: minha casa está blindada. O mal está revertido. A vitória é minha. Eu quero que você feche os olhos por um momento. Ou se estiver dirigindo, apenas ouça com atenção, porque eu vou te mostrar o que está acontecendo no reino espiritual sobre a sua casa agora mesmo. Existe um anjo. Ele está de pé diante da porta da sua casa. Ele segura uma espada de fogo que nenhuma força das trevas pode tocar. Esse anjo não dorme. Ele não se cansa. Ele não negocia com o inimigo. A sua função é uma: proteger esse lar. Ao redor de toda a propriedade,
há uma barreira de fogo, não uma chama simbólica, uma muralha real, estabelecida pela presença do Espírito Santo e pela fé que você está exercendo agora. O mal que se aproxima dessa barreira não consegue passar. Ele toca o fogo e recua. O Salmo 34:7 diz: "O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra." Esse acampamento é real, é sólido, é impenetrável para as forças que foram enviadas contra você. Senhor Jesus, eu decreto a ativação plena dos anjos encarregados de guardar esse lar. Que eles tomem posição agora, que a espada de fogo esteja desembainhada, que a barreira de proteção esteja ativa em 360 graus ao redor dessa propriedade. Eu declaro que os demônios enviados por inveja, por maldade, por bruxaria, por trabalhos espirituais, encontram agora uma parede que não conseguem cruzar. Eles chegam ao redor dessa casa e encontram o acampamento do Senhor e recuam. Você não precisa ter medo. Você não precisa viver em estado de alerta permanente. O Senhor é o seu pastor e nada te faltará. Ele te faz repousar em pastos verdejantes, mesmo quando o inimigo ruge ao redor. Cada pessoa que está assistindo esse vídeo agora está recebendo essa visão como promessa. O anjo está ao redor da sua casa. O fogo está aceso. A guarda foi ativada. E quem mandou mal contra você está olhando para uma muralha que não consegue vencer. Receba essa imagem no coração. Imprima ela na sua memória. Quando o medo vier, lembre-se, o anjo está lá. Agora eu vou orar sobre cada cômodo da sua casa. Onde quer que você esteja, imagine cada ambiente enquanto eu declaro, porque a palavra que sai pela fé chega onde precisa chegar. Senhor Jesus, eu abençoo a entrada dessa casa. Que todo aquele que cruza esse limiar seja recebido pela tua paz. Que o mal que tenta entrar com as pessoas seja barrado na porta. Que a graça de Deus seja a primeira coisa que cada visitante sinta ao entrar. Abençoa a sala. Que a família se reúna ali em amor, em diálogo, em comunhão real. Que a televisão, o celular, as telas não roubem o que é de Deus naquele espaço. Que a presença do Senhor faça a sala ser um lugar de encontro e não de isolamento. Abençoa os quartos um por um. O quarto do casal. Que a intimidade seja protegida, que o amor seja renovado, que o descanso seja completo. O quarto dos filhos. Que eles sejam guardados enquanto dormem. Que os pesadelos fujam, que os anjos vigiem cada criança. Cada quarto desse lar está sob a cobertura do sangue de Jesus. Abençoa a cozinha. Que a mesa nunca falte. Que o alimento seja multiplicado. Que a fome nunca encontre endereço nessa casa. Que cada refeição preparada ali seja uma memória afetiva de provisão divina. Abençoa o banheiro, o corredor, a área de serviço, a garagem, o quintal. Cada canto, cada metro quadrado. Nenhum espaço fica de fora. Porque o Senhor é Deus de tudo, não apenas dos lugares bonitos. Ele é Senhor de cada centímetro dessa propriedade. Abençoa as paredes. Que elas não guardem memórias de brigas, de maldições faladas em momentos de raiva, de choro, de desespero. Que tudo aquilo seja apagado pelo sangue e substituído pela tua glória. Eu decreto que essa casa é templo do Espírito Santo. Que a tua glória a preencha de tal forma que nenhuma sombra do mal consiga habitar ali. Que cada pessoa que mora nesse lar sinta a diferença a partir de hoje. A sua casa está sendo santificada agora. Receba. Declare com fé: minha casa é santa, minha casa é de Deus. O mal não tem lugar aqui. Chegamos ao momento final dessa oração de blindagem e eu quero que você esteja presente de verdade agora. Não apenas ouvindo. Presente, com o coração aberto, recebendo cada palavra como decreto sobre a sua realidade. Senhor Jesus, eu te agradeço. Agradeço porque tu ouviste cada palavra dessa oração, porque tu enviaste os teus anjos, porque tu ativaste a barreira de fogo, porque tu decretaste a reversão de tudo o que foi enviado contra esse lar. Obrigado, Senhor, porque tu és fiel. Eu declaro sobre cada pessoa que assistiu até aqui. Você não é o mesmo de quando começou. Algo mudou. O Espírito Santo tocou algo em você durante essa oração. Uma ferida foi tocada para ser curada. Um medo foi confrontado para ser vencido.
Uma guerra foi nomeada para ser finalizada. E se você ainda não deu o passo dos 21 dias, eu quero te falar de novo com amor e clareza. Algumas batalhas precisam de mais do que um dia. A continuação dessa oração, preparada para ser realizada por 21 dias consecutivos, está no link do comentário fixado. Não é sobre ser forte, é sobre ser constante. Deus honra a perseverança. Ele vê quando você volta no segundo dia, no 10º, no 21º, e Ele age. Pai, eu oro por quem vai dar esse passo. Que cada um dos 21 dias seja um tijolo a mais na muralha de proteção sobre esse lar. Que a fé que começa pequena vá crescendo a cada declaração. Que ao chegar no último dia, a testemunha seja inegável. Compartilha esse vídeo com alguém que você sabe que está com a casa em guerra. Não deixa ele ou ela passando por isso sozinho. Uma oração compartilhada é uma oração multiplicada. Se inscreve no canal para receber as próximas orações assim que elas saírem. Porque a guerra espiritual não tem dia de folga, mas a cobertura de Deus também não. Senhor, eu cubro cada pessoa que assistiu esse vídeo do início ao fim com o teu sangue precioso. Que elas saiam daqui diferentes. Que a casa delas sinta a diferença. Que os vizinhos que mandaram mal sintam que algo mudou, que a barreira está de pé e que o lar que eles tentaram destruir está mais forte do que nunca. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.